Boa noite, telespectadores do nosso programa O Homem Universal. Nós estamos aqui mais uma vez muito entusiasmados com esse trabalho que nós vimos realizando a respeito da introdução do comportamento no bem dentro da psicanálise integral. Eu acho que essa visão da sanidade, da ação no bem, como a forma mais direta de se promover uma terapia não só a nível psicológico, mas físico, social, econômico, espiritual. A ação no bem é a grande receita. Boa noite, Dr. Kepp. Muitas vezes, nos Estados Unidos, eles perguntam, mas o que eu tenho que fazer? Mas me ensina, o que eu tenho que fazer para melhorar, não é? Eles fazem 7 steps para isso, 10 steps para aquilo, quer dizer, 7 passos para conseguir isso, 10 passos para conseguir aquilo. Então, agora o senhor diz, se você quer melhorar de saúde física, psíquica, se você quer se desenvolver na vida, faça o bem. Quer dizer, se comporte, faça o que é certo, o que é bonito, o que é verdadeiro, mesmo que lhe pareça enfadonho, monótono, limitador. Essa é a única e grande saída e libertação do ser humano. Você sabe, Cláudio, eu até agora cometi um grande erro no entendimento da psicanálise, né? Quando o Freud lançou aquela descoberta sobre as fases, que o indivíduo até 2 anos, ele teria a fase oral, né? Apegado à alimentação, drogado, mais tarde, etc. Dos 2 aos 4, aquela fase anal. Então, seria o indivíduo interessado pelo dinheiro. E dos 4 a 6 anos, a fase genital. Então, quando o indivíduo se desenvolve na vida sexual, ele tem os conhecimentos necessários e depois seria a fase madura. Mas a questão é que a psicanálise tradicional freudiana, ela dá o seguinte conceito, de que o indivíduo adulto, infantil, neurótico, é o indivíduo que não evoluiu, por exemplo, o indivíduo que come demais, né? Ele é gordo, obeso, ou então toma drogas, ou então fuma demais. Então a ideia da psicanálise, da psiquiatria em geral, que copiou muito a psicanálise, e para não dizer de toda a humanidade, é que o indivíduo assim comilão, o indivíduo assim voltado para as questões de alimentação, seria o indivíduo que não saiu daquela fase de 1 a 2 anos. O indivíduo dinheirista, avarento, o indivíduo que só dá valor ao dinheiro, que coloca a humanidade na dependência do dinheiro, então é o indivíduo anal sádico, né? Judiado da humanidade. Ele tem dinheiro, então judia dos outros. E a humanidade está nessa, né? Quer dizer, os poderes colocam o dinheiro acima do ser humano. E a terceira fase, a fase mais genital, a fase ligada mais ao sexo, que é a típica dos nobres, né? Do tempo dos imperadores, e que o mundo não tem mais. Então, a ideia da psicanálise freudiana é que o indivíduo não teria saído ou de uma fase, ou da segunda, ou da terceira. Então, ele podia ter 10, 20, 30, 40, 50 anos, etc., continuado naquela fase. E agora, a questão nossa, nós sabemos que pela metafísica, que o ser humano, ele não parte para ficar doente do menor para o maior. Quer dizer, a humanidade não veio, por exemplo, dessa Big Bang, né? Essa bolinha que alguns físicos acharam que depois explodiu, e aí criaram o seu universo, as galáxias, etc. Isso é uma ideia totalmente irracional. Ou então que o ser humano veio dos macacos, das amebas, etc. Ou então que a humanidade está sempre num crescimento, sempre melhorando por si. Isso é uma ideia totalmente errônea.
O que acontece agora nessa questão das fases do ser humano, da neurose, da psicose, é que o indivíduo adulto, quer dizer, o indivíduo maduro praticamente, ele não quer continuar maduro. Ele encontra um mundo muito assim desfavorável para ele viver, então ele prefere viver numa fase dos primeiros anos de vida. Ele quer voltar. E daí a certa comicidade que existe no indivíduo que é adulto, né? Todos nós, né? Essa pessoa tem 20, 30, 40, 60 anos, etc., ou até mais, o indivíduo é adulto, mas a questão aí, eu falei dessa comicidade, é que o indivíduo adulto, ele não quer ser adulto, então ele quer ter uma atitude infantil para quê? Para escapar dos deveres, para escapar da responsabilidade que ele teria. Então ele é um adulto que quer ser criança, então ele faz todo o possível para ser infantil. Então a questão não é bem como a psicanálise tradicional fala, que o indivíduo não se desenvolveu. A questão é essa, que ele é desenvolvido sim, o indivíduo é adulto, mas ele não aceita. Agora, eu gostaria de falar um pouco também sobre essa questão das descobertas da física, que ilustra muito o nosso trabalho de fazer o bem. Eu comprei um esquema aqui do Newton. Aí, você quer ler, Cláudia? O que está escrito aqui? Newton's Cradle. Eu mandei ela ler porque ela tem mania, né, com o inglês. Ela ama os americanos, os canadenses, os ingleses, né? Há muitos que eu amo, sim. Então eu escrevi um livro, esse aqui, A Nova Física da Metafísica Invertida, justamente para comentar essa inversão que fizeram na física, portanto aqui, por causa da metafísica que estava invertida. Essa metafísica, portanto, do Aristóteles, que vê sempre dois elementos assim, por exemplo, corpo e alma, né? A matéria e a forma, como ele falava. A matéria seria algo imóvel, eterno, como Aristóteles dizia. E o espírito, então, a vida psíquica. Agora, eu queria dar uma explicação dessa física do Newton, que ele fez esse aparelho, e esse aparelho, ele diz que mostra a questão do movimento. Aí, então, o que seria o movimento? O movimento seria isso, na opinião do Newton, né? Seria balançando a primeira esfera, balançaria as outras. Então, toda a física é baseada nessa ideia. Então, o Einstein criou a teoria da relatividade, inclusive na fórmula dele, né? E igual a mc ao quadrado. Quer dizer, ele diz que a energia vem do movimento na velocidade da luz ao quadrado. Agora, vocês vejam o seguinte, voltando aqui no aparelho do Newton, se nós, por exemplo, batemos uma esfera na outra, veja, a que pula é esta, né? Então, não é o movimento, porque pelo movimento deveria acontecer isso, mas não é bem. É a vibração dessa esfera que faz vibrar a outra. Agora, se você para de repente, quer ver aí? A outra para, aí. Então, é uma energética que vem da vibração interna dessa esfera que atinge essa aqui. Ou então duas, é a mesma coisa. Olha, as duas funcionando, vai funcionar essas duas aqui por uma energia, não que a bola do meio, a esfera do meio transmite, mas por causa da vibração que transmite no espaço. Então a vibração dessas duas aqui atinge essas duas de cá. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que no ser humano acontece exatamente a mesma coisa. Então, nessa ideia do bem que nós estamos trazendo,
se o indivíduo tem uma ideia de realizar o bem, então ele transmite, não pelo movimento, mas transmite pela vibração interior para outros na mesma intensidade. Então, o indivíduo que está, ou então o indivíduo que faz o mal, também atinge os outros que estão na sua vibração baixa, né? Então, vamos dizer que um demônio atinge o outro. Sim. O ser humano bom, um atinge o outro. Então, os anjos, um atinge o outro, compreende? Sim. Então, nós estamos fazendo esse movimento porque não existe praticamente possibilidade do ser humano melhorar e ter saúde se ele não estiver fazendo bem, porque pela física de Newton, todo movimento, tudo quanto é ação, vem pelo exterior e pela física tradicional. Agora, pela física lá do Kepler, né? O movimento é interno, então quem atinge o outro é de dentro para fora. Não é porque eu vou empurro o indivíduo, é que ele vai ter saúde fazendo só exercícios físicos, jogging, né? Correndo e fazendo todo tipo de ginástica, de natação. Não é só isso que vai dar saúde. Isso ajuda, é claro. A pessoa deve continuar. Mas o que ajuda é o que o indivíduo tem na ideia e no pensamento. E na parte também, principalmente, dos sentimentos. E que ele coloca na ação que ele faz, né, Dr. Kepp? Porque só o fato dele pensar bem já atinge os outros. Uhum. Agora, a humanidade toda está encalacrada nesses problemas. Encalacrada é uma palavra bonita. Porque a humanidade está invertida, né? Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. Se a pessoa tem muito dinheiro, é milionária, ela, depois que ganhou algum dinheiro para ter uma vida, se ela ganhou, né, pelo trabalho, honestamente, é claro, para ter uma vida, portanto, razoável, ela tem que pensar nos outros. Ela não pode usar tudo para ela. Se ela pensa em ganhar mais ainda para ela, mais para ela, ou para a família dela até, é uma pessoa que a gente pode caracterizar de imoral. Então, continuamos no próximo segmento. Vamos continuar, então. Até já, hein? Então, queria agora explicar melhor a questão da física, porque Newton não tinha naquele tempo a física atômica, as descobertas do átomo, portanto, a vibração interna do ser humano. E até agora a física não conseguiu unir, por exemplo, os conhecimentos atômicos às questões do movimento, a questão de massa, a questão de tempo, de espaço, tudo isso. Então, eu queria mostrar aí o primeiro quadro. Olha lá, a física de Newton dá enorme valor ao impulso do exterior, né? Enquanto que a nossa física dá ao movimento interno. Então, o impulso do exterior seria muito superficial, é como um indivíduo amparando o outro, fazendo ginástica, etc. E o movimento interno são os pensamentos dele. Então, os pensamentos dele são imediatos. Como aqui, novamente, eu vou mostrar para vocês, aí, se o indivíduo pensa algo bom, imediatamente ele transmite para os outros que estão na mesma intensidade de onda, no mesmo nível, ou então para a humanidade em geral. E quando ele para tudo. Então, o movimento seria empurrar apenas as outras pessoas. Quando cansasse, né, todos parariam. Depois, voltando ao esquema novamente, veja lá, o segundo, depois do impulso, no movimento, né, ele para. E a vibração nunca cessa, porque, voltando para a física atômica, nós não temos massa como Newton pensava, ou
os outros pensavam, até os físicos, né, tradicionais pensavam, ou principalmente os antigos pensadores da Grécia, que o ser humano tem uma coisa determinada, fixa, a massa, e tem, portanto, a alma. Não somos assim. O que nós chamamos de massa está sempre em vibração. É algo em vibração no nosso interior. E que não cessa, senão a gente não teria fim, né? Se fosse algo interno assim, eterno. E depois, em terceiro lugar, vendo no esquema, olha lá, o movimento é externo, enquanto que a ação é interna. Portanto, essa ação de exercer influência na humanidade é algo interno que atinge por dentro a pessoa. Então, não adianta o indivíduo querer sarar só fazendo ginástica, exercícios, querendo assim melhorar por algo externo, alimentação, dinheiro e sexo, tudo isso. Se bem que na questão do sexo também tem a questão do afeto. Se a pessoa tem afeto. E depois, lá em quarto lugar no esquema, na física de Newton, o movimento depende do exterior, enquanto que na vibração vem do interior, aí em quarto lugar. Notem ali, o quarto elemento mostra essa diferença. Depois, em quinto lugar, o movimento é superficial, cessa logo. E a vibração é essencial. Então, existe uma relação entre a física tradicional e a nova física, mas essa relação é como, por exemplo, a parte interna do indivíduo e a parte externa. Quer dizer, no ser humano, quando ele coloca a culpa fora, só fora, sociedade que prejudica, ou então os pais, etc., então ele nunca sara. Agora, eu gostaria de dizer o seguinte, quando os entrevistados aí forem falar, notem que a ideia de que a sociedade é doente é uma ideia embutida em todas as pessoas. Todos sabem que nós vivemos numa sociedade totalmente errônea e essa sociedade até prejudica o ser humano. Então, essa ideia de que a sociedade é uma sociedade doente, patológica, eu desenvolvi no trabalho chamado de sociopatologia, a patologia da sociedade. E o primeiro país que recebeu isso foram os americanos, né? E os americanos correram conosco lá, porque eles pensavam que a sociedade era perfeita. Não queriam ver as imperfeições. Agora, a questão é o seguinte, se a sociedade é errada, quem fez a sociedade é o ser humano. Então, a sociedade é errada porque o ser humano é errado. Agora, veja, o indivíduo que nasce numa sociedade errada, então ele tem que sofrer o erro da sociedade e o erro da própria inversão que ele vive. Então, para corrigir o ser humano, teria que começar, assim, a grosso modo, corrigir a sociedade, porque é impossível, né, corrigir um por um, quer dizer, conscientizar uma por uma pessoa. São quase 7 bilhões de pessoas no mundo. E se fizer uma sociedade justa, ética, porque a falta de equilíbrio vem da falta de ética. Se fizer uma sociedade ética com leis justas, já um número enorme de pessoas já entram na linha certa, compreende? Então é melhor o indivíduo ruim viver uma sociedade boa, porque ele é obrigado a fazer o bem, do que o indivíduo bom viver numa sociedade ruim, que ele é obrigado a fazer o mal. Então o senhor está dizendo, Dr. Kepp, que a sociedade, a estrutura social, as leis sociais são em si muitas vezes más, injustas A e maior parte. causam doenças. Então muitas vezes se tem a ideia de que a sociedade é má porque as pessoas não obedecem às suas leis, infringem as suas leis. E que se todos se adaptassem à sociedade como ela é, então estaria tudo em paz. O que o senhor propôs nesse livro, A Libertação dos Povos, e no livro Sociopatologia, é justamente o contrário, que muitas vezes uma reação do povo contra a sociedade pode ser até uma forma indireta de preservação da saúde e do bem. Mas notem que há uma luta, né?
O indivíduo no poder e o povo aqui. O poder quer uma coisa, o povo quer outra. Então, uma luta constante para ver o que um consegue e o que outro consegue. E na ditadura, o poder manda em todos. E na democracia, pelo menos, o povo deveria ser ouvido. Vamos ver a primeira pergunta, né, Cláudia? Vamos, com os nossos entrevistados da semana. Padre Wilson, o senhor acha necessário fazer o bem para haver saúde psíquica, orgânica, social? Eu acho que essa questão do bem é fundamental, né? Porque nós, cristãos, nós fomos criados por Deus para o bem, né? Nós fomos criados para viver o bem, né? O mandamento maior de Jesus é amai-vos uns aos outros, né? Jesus propõe aí que nós tenhamos uma prática de construção, de fato, né? De construir a vida, construir a nossa vida pessoal e a vida do outro. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sempre eu converso com os meus alunos que ser a imagem depende da imagem que você está transmitindo. Você pode transmitir a imagem, às vezes, de uma colher que é deformada, de um bom espelho, de um lago, de um cristal. Todo ser humano é capaz de transmitir essa imagem de Deus. Então, a gente tem o bem, a gente tem o amor, tem a fé. E quanto mais aprimorada for a quantidade de bem, o valor que a gente vive, melhor vai ser essa imagem. Que eu acho que o bem precisa ser ensinado e precisa ter modelo na educação das crianças. Quando as crianças são pequenas, elas precisam conhecer o que é o bem. Elas precisam ser felizes fazendo o bem, porque a criança começa egoísta. Ela sempre quer as coisas para ela. Depois, com a educação, ela vai aprendendo que existe o outro. E em casa ela aprende isso, e eu acho que a grande parte da violência de hoje vem por causa da ausência dos núcleos familiares que estão desaparecendo, e o Paiol Grande completa isso. É um acampamento educativo, educar brincando. Dentro da brincadeira você aprende. E lá é muito forte essa noção de solidariedade, de confraternização, de saber que existe o outro, da pessoa sair de si e descobrir o outro. Então nós vamos conversar agora com Father Leising. Ele é sacerdote norte-americano da Ordem dos Oblatos de Maria Imaculada e presidente do acampamento Paiol Grande. Father Leising, na opinião do senhor acha necessário realizar o bem? Bom, o bem é uma coisa complicada, em primeiro lugar, e o bem pressupõe um trabalho de conjunto. Então, a nossa tese é que o problema social em todo o mundo não é o povo é vítima. O problema são as entidades e as igrejas, especialmente, que não trabalham juntos. Cada um trabalha um contra o outro no bom sentido, porque tem toda boa vontade. No entanto, para fazer esse bem, nós temos de interrelacionar as igrejas e as entidades. Esta é o nosso foco. Isso não é apenas uma ideia de fazer porque a gente tem boa vontade. Boa vontade não resolve nada. Aquela coisa que eles dizem, em vez de ensinar ou dar o peixe, em vez de fazer isso, ensina o pobre a pescar. A gente diz, mas você está ensinando ele a pescar num rio poluído ou num rio de água limpa, onde o peixe não é envenenado? Nós estamos tentando fazer com que a sociedade se torne uma sociedade limpa, uma sociedade comunitária. Se os senhores notaram, o padre Edmundo Leising, ele disse assim que o povo, em geral, é mais vítima. Quer dizer, é a grande vítima dessa orientação que, inclusive, gênios e pessoas do poder se recusam a dar porque não conseguem ter, vamos dizer, a ética suficiente para criar uma sociedade honesta, né? Uma sociedade boa. Que não adianta, por exemplo, como ele já tem experiência, de ensinar a pessoa a pescar, porque ela vai pescar, o rio está poluído, então o peixe está cheio de mercúrio, ainda mata a pessoa que pescou. Que precisa primeiro despoluir os rios. Quer dizer,
primeiro precisa despoluir a sociedade humana, precisa tornar a sociedade mais pura, precisa tornar a sociedade honesta. E depois que a sociedade for honesta, aí o que o indivíduo fizer, mesmo que ele seja até bastante neurótico, tudo que ele fizer vai ser no sentido de uma realização boa. Está de acordo? Perfeitamente. Então voltaremos dentro de alguns segundos. Dr. Kepp, o senhor estava dizendo que nós precisamos fazer uma reforma na sociedade, já de base, né, despoluir a sociedade inteira, a sua estrutura, suas leis, desinverter a sociedade. Eu tenho muitas pessoas, assim, muitos clientes e amigos, que ficam um pouco desencorajados, porque dizem, mas tem tanta coisa errada, é tanto mal que está já campeando por todos os lugares, que como fazer para conseguir isso? Será que ainda tem esperança? O que seria necessário? Como que nós vamos conseguir revirar essa situação? Bom, nosso trabalho tem essa finalidade, né? Como você sabe. Agora, não é assim, não, que a sociedade continua totalmente invertida, sem ética. Você não nota aqui no Brasil quantas pessoas que já reagem contra a ALCA, que quer explorar os Estados Unidos, a América do Norte, quer explorar toda a América Latina. Então, o pessoal não está aceitando. Os bancos, né, os juros excessivos, o FMI. Quando uma pessoa empresta, o problema é de quem empresta. Se eu empresta para uma pessoa que não pode pagar, é azar dele, a pessoa não paga mais. Então, a questão é essa, é que o Brasil já pagou essas dívidas 1, 2, 1 milhão de vezes. Está tudo pago. Agora precisa o brasileiro, né, criar brios, como estão criando agora, como o argentino está também. E falar, já está mais do que pago, dizer qualquer coisa assim, vamos plantar batata, coisa assim, compreende? Porque vocês precisam não só desse dinheiro terrível de juros que vocês cobram, mas principalmente de nossa matéria-prima. Sem o ferro do Brasil, vocês não fabricam mais carro. Sem a manganês do Brasil, vocês não fabricam mais aço. Sem, por exemplo, como é que chama, Alex, que fabrica chips? Aquela... Sílica. Lá nós tivemos em Minas, os foguetes são fabricados com aquele... nióbio. Então, se o Brasil fecha as portas, o primeiro mundo para praticamente. O que é isso, né? Então, inclusive, vender o material por um preço razoável para o brasileiro. Todos nós sabemos que nós temos uma vida só. Então, vamos viver a vida toda na miséria para alimentar os tubarões que tem no mundo. Essa ideia que muitos brasileiros têm, inclusive economistas de esquerda têm, de que o Brasil depende do capital, do investimento exterior aqui, Dr. Kepp, e que cairia de joelhos no caso de haver uma retirada desse capital. Então, essas pessoas estão invertidas. Quem depende de capital são as nações do primeiro mundo que vivem das bolsas, né, como os próprios americanos. O brasileiro tem matéria-prima, tem agricultura em grande quantidade, até indústria. O Brasil não precisa de nada do primeiro mundo. Viu? Não precisa de nada. E se cortasse... Bom, não vai fazer isso, é claro, né? Se cortasse com os compromissos com o primeiro mundo, nós seríamos a nação mais rica do mundo. Quer dizer, se cortasse com os compromissos, não, porque os compromissos já foram atendidos. Se cortasse com a exploração que o primeiro mundo faz aqui. Com os compromissos de exploração econômica, social. E precisa chegar a isso, né, gente? Agora, veja as leis que o Newton fez, coloca aí na tela. A primeira lei da física, e toda ação sofre uma contração. Então, vejam aqui, botando no aparelho do Newton, que vejam esse elemento aqui, olha.
essa é uma ação. Vamos dizer que essa é uma ação de Deus sobre a humanidade. Aí. Enquanto tem essa ação, a humanidade vibra. Quer dizer, a humanidade existe. Se Deus parasse um pouco, aí para tudo. Mesmo que aqui balance um pouco, mas continuaria, o mundo continuaria, quer dizer, não existiria mais, estaria parado. De maneira que a ação que a pessoa tem, uma ação boa, resulta numa ação boa para a outra pessoa. E a única maneira do indivíduo ver o mal que ele faz, ou então o mal que existe na sociedade, é ele fazer ação boa. Agora, veja lá no quadro novamente o que acontece na patologia. Põe a censura exagerada ali embaixo, olha lá. Quando o indivíduo censura exageradamente a ação que ele faz, seja ela boa ou não, então o que acontece? Aí ele põe um breque muito grande, ele perde a consciência. Ou então, quando volta lá no quadro, quando ele quer uma ação exagerada, está vendo ali embaixo? É sinal que o indivíduo ele é muito doente, porque o indivíduo que quer assim exagerar em tudo, seja na contração, seja na ação, é um indivíduo que não quer ter limites. Então é essa questão, o indivíduo precisa se limitar no bem. O bem não é algo assim totalmente livre, faz qualquer coisa e tem o bem. Come comida ruim, come elementos assim estragados, não vai fazer mal, ou então usa o dinheiro inadequadamente, ou então rejeita o dinheiro, ou então quer, vamos dizer, a felicidade pelo sexo, pela vida física. Então tudo isso é uma ação ou uma contração exagerada. Voltando ali no quadro, lá embaixo, que o equilíbrio depende de uma reação e ação na mesma intensidade. Vamos ver a segunda pergunta agora. Padre Wilson, o senhor pode explicar por que muitas pessoas recusam fazer o bem? Olha, eu acredito que nós somos fruto do meio que vivemos. Então eu penso que a nossa sociedade, ela influencia muito no comportamento das pessoas, né? Então, uma criança, por exemplo, que conviveu o tempo todo com violência, com destruição, e um ambiente desse tipo, é impossível essa pessoa viver o bem ou pensar, né, no mundo de forma boa. Eu acho que quando a pessoa não quer fazer o bem, é que faltou na infância, na juventude, essa amostragem do que é o bem, o ser bom. Eu acho que o ser humano busca o bem. Aí tem a questão de qual é o bem que a pessoa quer fazer, talvez não seja o bem que o outro queira receber, né? Então, eu sempre lembro de uma história que até a gente comentou, de duas crianças que estavam roubando na rua, e eles roubaram o pão, tudo isso, e imediatamente foram dividir com seus amigos. Quer dizer, eles também têm uma noção de bem, uma noção de solidariedade. Aqui, pela sociedade, eles acabaram tendo que se envolver nessa situação, né? Bom, nós todos, no mundo inteiro, nós temos os bons e os maus. Desde o tempo de Cristo, ele teve um Judas. Então, isso tem que ser essa parte da vida. A gente diz, eu fui roubado outro dia na minha bicicleta lá no Rio. Eu atravessei a rua e logo eu sempre olho quem está lá. Quando eu vejo gente lá, eu desço rápido. Mas eu estava olhando no trânsito. Entrei na boca mesmo. 3 me pegaram na hora. Então, isso não é para ser assim pessimista, porque nós todos temos o mal e o bem dentro de nós. E para realmente fazer o bem constantemente, nós temos de nos converter cada dia como pessoa, como grupo e como instituição. Então, essa ideia, né, que a sociedade em geral tem, e vem de Jean-Jacques Rousseau, né, da França, que o indivíduo nasce bom e a sociedade perverte. Então, essa é uma ideia generalizada que a maior parte das pessoas tem. E é difícil o indivíduo admitir que o bem e o mal não vem só da sociedade. Eu gostaria de perguntar aqui para as pessoas presentes a ideia deles. Primeiro, o jornalista Ortiz. Então, mas como se sabe, a sociedade
é necessário que ela também mude, né, para que a pessoa possa se desenvolver normalmente, né? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que é muito importante voltar para a questão psicológica. Então, agora eu gostaria que a Selma dissesse o que ela acha, se o bem ou o mal vem só do social ou não. Não, eu vejo que o bem, ele faz parte da estrutura básica do ser humano. O bem, o belo e a verdade são o tripé, né? Formam o tripé básico da estrutura essencial humana. E dali parte tudo. Então, o problema da pessoa estar mais no bem ou não é o quanto ela aceita dessa estrutura essencial que ela tem, que todos nós temos. Então, notem que a Selma, né, que é psicanalista agora, ela mostra que o mal é a recusa ao bem que o ser humano tem pela, vamos dizer, pela criação, que Deus criou o ser no bem, no belo e no verdadeiro. E o mal é a recusa, é a privação desses elementos que o indivíduo faz por até uma revolta contra a criação, porque ele não quer agradar o Criador dele. Gostaria agora que a Helena dissesse alguma coisa nesse sentido. Bem, eu queria falar sobre essa inversão que a gente também tem em relação de fazer o bem, porque eu acho que muitas pessoas pensam que a liberdade, na verdade, é poder fazer o bem e o mal. E o mal, na verdade, a pessoa sente uma coisa mais bacana, uma coisa mais, assim, que dá mais diversão, etc. Então, a pessoa pensa que o bem é chato, é aborrecido, mas, na verdade, o bem verdadeiro dá muito mais prazer verdadeiro do que fazer o mal, que não leva a nada. Então, notaram que o indivíduo acha que fazer o mal é algo ilimitado que vai dar uma grande força para ele, um grande desenvolvimento. Então, essa é a ideia. Bom, vendo, né, a questão bíblica, lá fala que o demônio falou para Eva que a Eva e o Adão seriam maiores do que Deus. Tem sempre que voltar à questão bíblica, como, aliás, o Newton. Tudo que ele fez, ele tirou da Bíblia. Se vocês quiserem conhecer algo sobre isso, é só ler a biografia dele. Agora, eu gostaria de perguntar para o Richard o que ele acha nesse sentido. Dr. Keppe, when I think of whether society causes this problem of goodness or individuals, I think of what's happened very recently in the Middle East, where 27 Israeli pilots have said they will not fly any bombing raids over civilian targets anymore. They've signed a petition about that. So I think here's an individual action that has tremendous implications in the external sense. Imagine if we all did that and refused to do bad things and only good things individually, the whole world would change and the countries as well. Então, voltaremos, né? Dentro de instantes para fazer um comentário a respeito do que eles disseram. Até já. Porque eu acho, Dr. Keppe, que essa questão do mal na sociedade, no indivíduo, é como esse aparelhinho do Newton que o senhor mostrou. É uma ação e uma contra-reação, um influindo no outro. Eu acho que desde que a criança nasce, ela é geralmente premiada sempre que ela tem uma atitude chamada esperteza, né? Uma pessoa que tira vantagem das coisas. E se ele fala a verdade ou ele dá afeto, muitas vezes ele é punido por aquela iniciativa. Então, eu acredito que é preciso lembrar esses dois lados e também se entender por que uma pessoa está num ambiente bom, ela tem tudo o que ela precisa desde criança, toda orientação, mas ela não abre mão desse prazer em realizar o mal, em estragar, em destruir, em se estragar, em se destruir. Então, são perguntas assim que só podem ser respondidas, explicadas por uma ciência da psique profunda, que o ser humano tem lá dentro dele, o que o próprio Father Lysing falou, tem um semelhante a Cristo e tem um Judas.
que trai ao bem, mas trai a si mesmo também, né? E que acaba se suicidando, como Judas se suicidou. A questão, né, Cláudia, é com o bem. O ser humano, ele recebeu e recebe ainda todo o bem que o ser pode receber. Então, veja, os animais são geralmente satisfeitos com a vida deles, os vegetais crescem normalmente com toda a beleza, os minerais aí produzem coisas incríveis nesse campo. E por que o ser humano está sempre brigando, está sempre dando conta? Agora, nas descobertas do Newton, né, que toda ação tem uma reação, isso mostra até no andar, né? Se o indivíduo, para andar, ele tem que dar um passo para frente e o de trás voltar novamente. O esquerdo, então o direito volta. E tudo que existe na natureza tem, até as árvores, né, a mangueira para dar fruto tem que ter uma outra árvore. Então o ser humano também, né? Ele tem que ter um outro que tenha a mesma frequência de onda para que a onda dele, quer dizer, a ideia dele tenha influência na sociedade. Por isso que o próprio Criador falou, né, que o ser humano, um só não funciona tão bem quanto dois. Dois ou mais, né, desejando algo, consegue. Então, vocês na televisão, se desejarem o bem para a sociedade, se desejarem assim realizar o bem, é uma força incrível que vocês verão em pouco tempo, em poucas semanas até, uma mudança muito grande na sociedade. Principalmente quando passarem do desejo para a prática, né? Quando passar desse estágio da boa intenção para a prática. Porque eu acredito, Dr. Kepp, acho isso muito interessante, inclusive na fenomenologia, né? Que uma coisa só existe se ela está se manifestando, senão não existiria. Então, sob certa forma, se a pessoa diz que ela tem boas intenções e bons sentimentos, mas ela não pratica isso, então eu acho que aí é questionável a boa intenção da pessoa, né? Porque a prática do bem é que leva, inclusive, à compreensão, ao entendimento das coisas, aos bons sentimentos. Então vamos ver aí a foto, por exemplo, de Kurt Cobain, que deve ser um americano de Seattle, parece, que ele não aguentou o sucesso. Olha lá. É uma foto que mostra que em 1994, né, ele se suicidou quando ele atingiu o auge do sucesso. E eu gostaria de mostrar ainda um outro quadro de sociopatologia para ver o que acontece na sociedade. Há um quadro que mostra que os extremos se tocam. Olha lá, que existem os esquizoparanoides, eu pus lá, que são mais a classe dos milionários, né? Ou bilionários. Milionário é fichinha hoje em dia, que tem bilhões e bilhões. Depois existe a classe média ali no centro, né? E depois existem os depressivos lá embaixo, que são mais ou menos como os miseráveis na sociedade. Então, como os extremos se tocam, veja lá o círculo. Os miseráveis de um lado e os bilionários de outro são indivíduos que são os mais doentes. Isso é a psicossociopatologia. Quer dizer, a sociedade, ela tem a mesma problemática que o ser humano, é o retrato do ser humano. Vamos ver a terceira pergunta, né? Na opinião do senhor, o que nós deveríamos fazer diante desse quadro? Eu acho que a religião, né, a escola, né, até mesmo os governantes têm um papel fundamental nisso, né? Primeira coisa, eu acho que vem de exemplos, né? Nós temos que procurar dar exemplos positivos para as pessoas. E depois, eu acho que a própria sociedade, vocês, o próprio grupo, né, de vocês, já contribui muito com isso. Fazer que as pessoas reflitam, né, sobre o mal que está no mundo e o possível bem que poderíamos estar fazendo. Modestamente, isso que nós fazemos aqui no Paiol. Ensinar que o bem, até num termo interesseiro, vale a pena.
Quer dizer, fazer o bem é uma corrente e vale a pena fazer o bem. Acho que a gente tem que se organizar para o bem, porque tem muita gente fazendo o bem. O bem no mundo inteiro, nós tentamos, por exemplo, desde a Segunda Guerra Mundial, muita coisa. Eu estava distribuindo, na época de 60, 24 milhões de dólares de alimento no Brasil. 87 mil toneladas. Aí eu fui nas linhas para ver os 3 milhões de pessoas com mão estendida. Eu disse, gente, todo mundo pensa que você é importante. Você não está fazendo mais nada, senão criando mais uma geração de mendigos. E aí saí da coisa toda. Disse, não posso distribuir aquilo. Aí criei a FASE, que é a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, que é um laboratório para ajudar as pequenas entidades nas comunidades, a partir da base, a pensar juntos. E onde Lula nasceu, nós fizemos um projeto muito interessante em Garanhuns, 4 horas de Recife. Dom Helder, naquela época, me disse, meu padre, você quer ajudar o pobre? Vai lá, o senhor vai ver como é que é lá. Você pensa só Recife? Aí peguei um ônibus, 4 horas, foi lá. Sabe o que fizemos? Construímos 50 privadas fora de casa. Nem privada fora de casa não tinha. Então, nasceu naquele lugar, hoje ele é presidente do Brasil. A questão na ciência é diferente, né, dos outros aspectos da vida. Tem sido diferente até agora, né? Então, ciência não misturava com religião e nem com filosofia. E o que eu tenho mostrado é que o ser humano tem dentro dele não só a experimentação, a prática da vida, mas tem também o pensamento, que é filosofia, e tem também a intuição, e tem a questão da crença, que é a religião que ele fez. Agora, os 3 elementos têm que viver praticamente em harmonia no ser humano. Não podemos, como a ciência moderna quer, eliminar praticamente a revelação, né? Que a teologia vem da revelação. A revelação que, quando um cientista descobre alguma coisa, é uma revelação. Então, é uma questão que vem da própria fé e crença que o cientista tem, como Newton. Todas as descobertas, chamado o maior cientista praticamente que a Inglaterra teve, que ele fez tudo através da revelação. E também nenhum cientista ele age sem uma filosofia de vida. Quando ele vai fazer uma experiência, ele simplesmente não entra no laboratório e espera que a experiência apareça. Ele começa com a ideia dele do que ele vai pesquisar. Isso é filosofia. Agora, vamos ver o outro quadro, que eu gostaria de explicar o seguinte. Veja lá, eu pus 2 triângulos para cima, né? Que o importante é o indivíduo realizar o bem. Veja lá no primeiro quadro, que realizando o bem é que ele vai ver a doença lá do outro lado. Então, os senhores lembram que nós sempre mostramos aqui o iceberg. Então, a ideia até agora na psicoterapia é de só entrar no iceberg, no fundo da personalidade, e que no fundo da personalidade, no inconsciente, estaria praticamente todo mal e todo bem também. Como o Jung falava, o inconsciente coletivo do passado, e que deixando a pessoa à vontade, a pessoa entraria automaticamente no bem. Nós sabemos que Sam Hill, que foi uma escola famosa na Inglaterra, que deixava o estudante totalmente à vontade, a escola afundou, né? A escola não conseguiu praticamente ir para a frente, porque o indivíduo não entra espontaneamente no bem. E se ele não entra no bem, então ele não consegue realizar nada. Então não é uma questão apenas de religião. Se o ser humano quiser ter inteligência, quiser realizar alguma coisa, até para estar bem economicamente, estar bem assim no trabalho, ele tem que realizar o bem, quer dizer, tem que se desinverter.
Para não dizer que a maioria dos grandes gênios e pensadores e até mesmo os grandes empresários, eles conseguiram o sucesso deles tentando realizar o bem. É que do bem eles conseguiram sucesso. Agora, né, Cláudia, para terminar o nosso programa, eu gostaria de ver um testemunho do Father Leysin sobre o nosso trabalho. O senhor conhece, né, o trabalho do Dr. Kepp? O Dr. Kepp chegou a trabalhar com o senhor, né? Como é que o senhor entende esse trabalho dele? Bom, o Dr. Kepp é uma pessoa, realmente ele é padre não ordenado. Kepp é uma pessoa maravilhosa. Ele tem um idealismo fora de comum e se dedica aos extremos, né? Ele não tem limite. Ele me mandou, no mínimo, 10 dos seus livros. E o último eu recebi há pouco tempo, né? Até eu ia escrever para ele, mas eu não, com essa corre, acabei não escrevendo. Mas eu acho que é uma pessoa que está... Imagina se 1/10% do mundo fosse como ele. Nós teríamos um mundo diferente. Porque desde criança, desde jovem, ele se dedica. Ele foi comigo nessas missões de Interlagos, uma depois outra, vendo o povo, sentindo com o povo e tentando ajudar o povo. Eu admiro muito ele.